Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante e que merece realmente a nossa atenção e a nossa observação. A gente vai falar hoje sobre os sinais de alerta de autismo em bebês de 0 a 12 meses. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar com vocês sobre o que é o autismo, né? A sigla TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, eu vou falar aqui com vocês que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele vai afetar as áreas de comunicação, interação social, os comportamentos repetitivos e restritos daquele indivíduo, mesmo que ainda muito novo, entende? Mesmo bebês, eles ainda assim, sendo bebês, eles têm esses sinais que são de alerta, que a gente pode observar. Ou seja, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não tem como você virar autista. Não existe essa possibilidade de você virar autista. Você nasce autista, certo? A questão está na percepção, muitas vezes, dos cuidadores. Muitas vezes essa percepção não é realmente avaliada, não é realmente vista como algo a se desenvolver, a interação daquela criança. Então, o responsável não consegue ter um olhar atento para o desenvolvimento dessa criança e acaba muitas vezes tendo um diagnóstico tardio do autismo. Muitos adultos a gente vê hoje que está recebendo o diagnóstico de autismo. Por quê? Não teve essa percepção dos sinais na infância e na adolescência. É muito importante a gente ressaltar que a gente consegue já observar sinais do autismo antes dos 12 primeiros meses do bebê. E é de extrema importância que a gente possa fazer esse diagnóstico ainda precocemente, para que o desenvolvimento dessa criança não seja afetada drasticamente, certo? Então, a gente fala que o diagnóstico feito precocemente, antes dos 12 meses, e até os 2 anos de idade, onde essa criança vai iniciar as terapias necessárias para o desenvolvimento, a gente consegue observar um desenvolvimento muito bom ao decorrer dos anos dessa criança. Então, essa criança vai responder ao tratamento de uma forma diferente. Então, é por isso que é tão importante a gente ressaltar essa percepção que a gente tem sobre o bebê, sobre essa criança. Então, os marcos do desenvolvimento que a gente falou nas aulas anteriores, ela é muito importante e é de extrema importância a gente poder verificar esses marcos, porque eles também estão relacionados a um certo atraso no desenvolvimento e também tem correlação aos sinais do autismo. Então, pessoal, eu vou dividir com vocês em 3 grupos da forma que é manifestado o autismo em bebês, tá bom? Então, as alterações acontecem. Vou dividir para poder falar com vocês. A primeira manifestação, ela acontece na questão motora. Depois ela vai trabalhar e se ser, né, manifestada também, trabalhada ali na questão sociocomunicativa do bebê e também na questão comportamental do bebê. Então vai ter alterações nesses grupos, né? E é importante a gente poder observar quais são essas manifestações, as formas que elas acometem a criança e como muitas vezes que a gente vai ter essa percepção, tá bom? Vamos iniciar falando sobre as alterações motoras. Pessoal, alteração motora, ela não é um critério de diagnóstico para o autismo, mas é observado em clínica, porque o autismo, ele é um diagnóstico clínico. Ele é observado que 80% dos pacientes TEA tem uma alteração motora, ou seja,
não é um critério diagnóstico, né? Porém, é observado em clínica que 80% dos pacientes que são autistas têm uma alteração na parte motora. E quais alterações são essas? Certo? As alterações são a hipotonia, hipoatividade e posturas incomuns neste bebê ou criança. É observado também movimentos atípicos, repetitivos, que a gente fala que são as estereotipias daquela criança, né? Que geralmente acontecem mais no balançar da cabeça, balançar do corpo, das mãos. Então a gente observa que há uma alteração ali na conduta motora daquela criança. Também a gente vai observar que esse bebê ele vai ter um atraso para sentar, um atraso para andar. Então é necessário a gente observar os marcos do desenvolvimento que a gente já falou anteriormente. Também a gente vai observar que essa criança, este bebê, ele vai ter um atraso no controle da sustentação da cabeça. Então, 80% dos pacientes podem ter realmente este atraso no desenvolvimento motor. Também a gente vai observar que tem um comprometimento na motricidade fina, né, do pegar, da questão da pinça, né, que a gente fala que é o desenvolvimento motor ali de pegar um lápis, pegar um giz, pegar a colher. Então a gente observa muito isso, que a criança tem essa dificuldade motora. É preciso a gente analisar profundamente e ter um olhar muito atento sobre essas questões, pois é manifestado de uma forma que fica realmente evidente que essa criança ela está tendo uma dificuldade ali no seu desenvolvimento. Por isso que a gente fala que é tão importante a intervenção precoce. Então, se você observa que seu filho está tendo um desenvolvimento que não está dentro do que é previsto, né, nos marcos do desenvolvimento, procure um profissional qualificado, um pediatra, um psicólogo, que são especialistas no assunto, para que possam te ajudar neste diagnóstico, certo? Com isso, você vai conseguir fazer uma intervenção precoce. Também falo sobre a importância de poder estimular essa criança. Se essa criança ela já tem uma predisposição na dificuldade motora, mesmo que ela não seja TEA, é importante a estimulação. Por quê? A questão motora da criança vai fazer ela poder conhecer também os ambientes, né? Ela poder interagir com as pessoas. Ela é necessário ela engatinhar, ela poder andar, ela poder realmente pegar os brinquedos, ter uma postura adequada para que ela possa se desenvolver e brincar com as outras crianças, poder interagir com os adultos. Então é muito importante a gente observar essa questão e, se necessário, a gente realmente poder procurar a ajuda de um profissional qualificado. E algo importante sobre essa alteração motora. Existe um efeito chamado efeito cascata. Então, a criança que tem uma dificuldade motora, consequentemente, pode ter também uma dificuldade na linguagem, da aquisição da linguagem, porque a gente sabe que a questão motora tem muito a ver com a questão da linguagem. É utilizado muito a questão, né? A questão da musculatura, de como você consegue colocar as palavras, e tudo isso é na aquisição da linguagem. Então, acaba a criança que tem, o bebê que tem uma dificuldade na questão motora, consequentemente, também pode ter uma dificuldade na aquisição da sua linguagem. Vamos falar agora sobre as alterações sociocomunicativas. Essas, sim, são critérios extremamente importantes para definir se o bebê é autista ou não, se aquela criança é autista ou não. Porque ela consta no DSM-5, então é o manual de diagnósticos, onde fala dos critérios e dos principais termos ali sobre autismo e sobre outros transtornos também. Então, é
principalmente a questão sociocomunicativa dessa criança. Se ao haver uma alteração, a gente é necessário entrar já com uma intervenção precoce, mesmo que o diagnóstico não seja ali definitivo, tá bom? O neuropediatra ou pediatra, o psiquiatra infantil não tenha dado diagnóstico ali, mas é necessário já uma intervenção precoce. E o que está englobado nessa questão sociocomunicativa do bebê? Quais são essas alterações que a gente consegue observar, né? A gente já falou anteriormente, que nem eu falo para vocês, nas aulas de desenvolvimento infantil dos bebês de 0 a 2 anos, que a comunicação pré-verbal ela é extremamente importante. Então a gente vai observar nesse bebê que há uma falta de afeto, há uma falta de emoção ali pelo seu cuidador. Então essa criança, ela, mesmo que estimulada, muitas vezes ela não vai conseguir ter uma certa empatia, uma troca de comunicação, mesmo que essa criança realmente ainda não fale. Por quê? Porque a fala, o atraso de fala, se houver, a gente vai conseguir observar realmente a partir de 1 ano e meio a 2 anos de idade. Então, a gente consegue observar na idade de 0 a 12 meses que tem um atraso na questão afetiva ali com o seu cuidador. Então, muitas vezes esse bebê ele não vai conseguir demonstrar também a questão do afeto, da emoção, vai ficar algo meio apático naquele ambiente, naquela relação. Eu vou falar para vocês as questões, né, que permeiam aí realmente esse diagnóstico, tá bom? A gente consegue observar que esse bebê ele tem uma certa passividade nas interações sociais, ou seja, na exploração também ali do ambiente. Ele não tem um interesse social, ele tem mais interesse pelos objetos, né? Ele não tem essa necessidade de troca de comunicação. Ele não busca o olhar do outro, ele busca mais o olhar por objetos, né? Uma criança que não tem tanto um foco do rosto, por exemplo, dos pais. Então, quando a gente observa isso, a gente precisa ligar um sinalzinho de alerta aqui na nossa cabeça, que realmente essa criança ela necessita de uma intervenção, de um estímulo a mais. Mas não por conta própria nossa, muitas vezes. A gente precisa levar para um profissional qualificado para que ele possa analisar e entrar com as medidas necessárias, tá bom? A gente também vai conseguir observar que essa criança ela tem uma menos responsividade aos esforços de terceiros para atrair atenção. Por exemplo, a questão das brincadeiras, né? Quando a gente fala assim, vamos brincar com o bebê. E esse bebê ele não responde aos estímulos da brincadeira, né? Do achou, esconde e achou, que eu já falei para vocês também anteriormente, que é uma brincadeira estimulante para o bebê. Porém, você vai observar que a criança com TEA, ela não responde a este estímulo. Para ela não é prazeroso, né? Como se algo realmente não chamasse a atenção dela, então ela não vai reagir a este estímulo, tá bom? Também a gente vai observar que essa criança, quando chamada pelo nome, ela não atende, né? A gente vai observar que quando você chama, ela simplesmente a gente até pensa, será que tem algum problema no ouvido, na questão da audição dessa criança? Porque eu chamo e ela não olha, ela não responde com o olhar. Os olhinhos não procura, né? Da onde está vindo realmente o chamar. Ela não se identifica ali pelo nome. A gente também vai observar que tem alterações no contato ali visual realmente com o cuidador. Geralmente a gente consegue observar isso na amamentação. Aquele bebê que não fixa os olhos na mãe, que fica disperso, né? Então, é um sinal, sim, de alerta e que a gente precisa ficar atento sobre isso, tá bom? Também a gente percebe que são bebês mais silenciosos, pouca vocalização, não balbucia muito,
aqueles bebês mais quietinhos que falam, ai, nossa, seu bebê é tão quietinho, tão calminho. São bebês que são poucos, né? Que são pouco vocais. São bebês mais quietos, mais calmos em relação a poder se expressar verbalmente ali, tá bom? A gente também observa que esses bebês, ele tem baixa atenção compartilhada, tá? Ele também tem uma ausência ou uso frequente de gestos comunicativos, ou seja, eles pouco usam os gestos, né, de apontar e tudo mais. É pouco usado isso. Então é importante a gente observar todos esses sinais, né? E por último, e não menos importante, é a questão da imitação, que é a imitação, na verdade, espontânea. Vocês estão vendo que eu estou olhando aqui, de pouco em pouco eu olho algo, mas são alguns critérios que são importantes e eu não posso deixar jamais passar desapercebido para vocês, certo? Existe a questão da imitação e isso é algo que a gente tem que observar. Seu bebê imita, né? Então, isso é algo realmente da questão sociocomunicativa desse bebê. A gente tem que ficar atento se esse bebê ele está reagindo às questões sociais, se ele está procurando se fazer entendido também, e isso tudo do 0 a 12 meses. A gente vai observar a questão do atraso de fala, porque muito se fala, né? Ai, toda criança aí, eles acabam englobando muito, né? Ai, toda criança que tem atraso de fala é autista. Não, gente, existem outros tipos de transtornos, né? Existe a apraxia de fala na infância também, que não é algo que eu vou falar aqui, mas que também há o atraso de fala, tá bom? Então, é importante a gente ressaltar que não é todo autista que vai ter o atraso de fala, certo? Não vai ser todos. Então, a gente tem que... Por quê? Porque esses são critérios. Mas é importante lembrar que o autismo, ele é um espectro. Cada indivíduo, ele vai ter uma sintomatologia, um sintoma ali daquele diagnóstico, daquele transtorno, certo? Não, todos os autistas são iguais. Não são iguais. Todos os autistas vai ter questões. Então, o meu bebê, por exemplo, o bebê que olha no olho, então significa que ele não é autista. Não necessariamente. Pode ser que ele tenha outros critérios que preenchem também a questão dele se encaixar dentro do espectro. Então é importante a gente procurar um profissional que entenda sobre o assunto, que tenha uma qualificação para que possa te ajudar neste diagnóstico, que possa proporcionar ferramentas. Existe hoje testes, escalas que são padronizadas nacionalmente e internacionalmente para a gente fazer esse diagnóstico dessa criança, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a outra alteração. Agora a gente vai falar sobre a alteração comportamental desse bebê de 0 a 12 meses, certo? A gente vai observar principalmente dos 6 ali a 12 meses a questão comportamental fica muito mais evidente. Por quê? Porque o bebê ele tá ali tentando se socializar, ele realmente já tem uma certa questão motora, que ele vai querer interagir com os outros, ele já vai estar engatinhando, então você consegue observar essa questão comportamental. A forma que esse bebê ele vai brincar, o jeito que ele vai utilizar os brinquedos, né? Que se ele vai conseguir com esses brinquedos, se ele vai conseguir dar realmente o sentido do brincar com aquele brinquedo. Se ele brinca de carrinho, qual a forma que é para brincar de carrinho? Se ele brinca com a bola, qual a forma que é para brincar com a bola? Então, nesse período, a gente vai conseguir observar as questões de comportamentos repetitivos e restritos daquela criança. É importante a gente observar que quando a gente está brincando com aquela criança, se essa criança ela tem a mania ou o costume de enfileirar, do enfileiramento,
se essa criança separa por cores. A gente vai observar também a questão sensorial dessa criança. Quando você põe essa criança para mexer com terra, quando põe essa criança para mexer com coisas mais moles, né? Como hoje tem o slime, tem a massinha, que dá pra gente pôr essa criança para sentir as texturas, como que é a reação dessa criança, né? Então é muito importante a gente observar tudo isso. Se essa criança ela tem alguns costumes, né, de poder pegar esses brinquedos, ficar girando esses brinquedos, né, alguns padrões repetitivos e restritos daquela criança. Então é muito importante a gente observar todos esses padrões que a criança vai desempenhar no comportamento dela, tá bom? Diante das brincadeiras, diante das relações também com as outras pessoas. E a gente vai observar que essa criança que tem uma alteração comportamental, ela vai ter algumas alterações. A gente vai observar que vai ter alteração na questão, vai ser uma criança com mais irritabilidade, tá bom? A gente vai observar que essa criança, ela vai ter uma baixa tolerância à frustração. E aí é muito confundido com questão de birras. Gente, birra e frustração dentro do TEA são questões distintas. E é por isso que é importante olhar de um profissional para poder analisar e falar com os pais o que é birra e o que é uma frustração, o que é uma irritabilidade gerada ali realmente por um transtorno. Então a gente consegue observar a diferenciação dessas duas coisas, tá bom? A gente vai observar que esse bebê ele tem uma desregulação ali emocional. É algo que ele não consegue regular, é uma tristeza, um medo, é algo realmente que está ali interno naquele bebê, naquela criança, certo? A gente consegue observar também que vai ter uma pouca sensibilidade ou diferença a pistas sociais. Não consegue, né, do bebê de 6 a 12 meses, não consegue responder a comandos. Muitas vezes a gente vai pedir para esse bebê, pegue a bola vermelha, que eu já dei esse exemplo anteriormente, e esse bebê ele vai ficar perdido, certo? Ele vai ficar perdido. Muitas vezes ele pode até pegar a bola, mas vai ter uma desconexão, não vai conseguir pegar a bola que é vermelha, ou simplesmente ou lembra de uma coisa ou lembra de outra. Ah, pega a bola. Ou vermelha. Não lembro qual que é o objeto para pegar. Então, pro bebê, pra criança, fica muito confuso. Não consegue ter essa pista social no comportamento. Tudo bem? A gente também vai observar que tem um uso, exploração atípico dos objetos. Que nem eu estava falando para vocês. Geralmente pega o carrinho, em vez de fazer o uso adequado deste brinquedo, brincando de carrinho, não. Ele vai pegar o carrinho e vai ficar girando as rodas, com o olhar fixo ali para a roda e para aquele movimento, que é um movimento repetitivo, é um movimento padrão, né? O rodar é um movimento padrão. Ele nunca vai sair daquilo. E aquilo, querendo ou não, eu falo que faz uma massagem cerebral ali no cérebro da criança autista. A gente também vai observar que tem um movimento repetitivo e estereotipado, né? O exemplo do flapping, né? Que a gente fala que é entrelaçar os dedos, o balançar das mãos, o balançar aqui, ó, do corpo. Então, esses movimentos estereotipados, ele é muito comum no autista. E nos bebês a gente já consegue observar os flappings. Também a gente vai observar a preocupação ali parental, ou seja, que mostram que os pais que tiveram um diagnóstico com o autismo apresentam mais preocupações que os pais de crianças típicas. Ou seja, a gente observa que os pais em si conseguem ter uma preocupação a mais. Eles ficam muito mais sobrecarregados e aí a gente tem que ter um olhar, principalmente para os pais, quando recebem um diagnóstico que seu filho é autista. Gente, não é o fim do mundo. E eu falo isso com convicção para vocês.
O meu filho de 8 anos é autista. Eu, desde 1 ano e meio, eu sei que meu filho é autista. Por mais que o diagnóstico dele não tenha sido fechado com 1 ano e meio, eu fiz as intervenções com ele desde essa idade. Eu já observava que tinha alterações no desenvolvimento dele. E hoje o Miguel, com 8 anos de idade, ele é uma criança que ele vem se desenvolvendo, ele tem as dificuldades dele, mas não é o fim do mundo. É muito importante a gente ter o olhar atento para o nosso filho, a gente observar que essa criança ela tem um potencial pleno para o desenvolvimento. Mas qual que é o nosso papel enquanto cuidador? A preocupação, é claro. Depois que o nosso filho recebe um diagnóstico, a gente fica muito mais preocupado que um pai típico, né? Porque aí a gente se torna um pai atípico. E isso traz muitas consequências também emocionais. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que estar bem com nós mesmos para que a gente possa dar o melhor para os nossos filhos. Então é muito importante a gente sempre fazer uma intervenção assim que possível, que a gente observar os primeiros sinais, mesmo que não tenha o diagnóstico, mesmo que não tenha ali o laudo, o papel mostrando, seu filho é autista, você faça as intervenções, você procure a ajuda de um profissional. O autismo, ele não é o fim do mundo, não é. Na verdade, ele vai trazer um jeito diferente da gente olhar o mundo. Então é importante a gente estar atento a isso, para que a gente possa dar todas as ferramentas necessárias para aquele bebê, para aquela criança, que ela possa se desenvolver de uma forma adequada e plena. Tá bom, pessoal? Hoje é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre os sinais, né, de autismo nos bebês. Tem muito mais assunto referente a isso, e assim que eu tiver uma outra oportunidade, eu venho falar mais com vocês. Gente, muito obrigado por vocês assistirem às aulas. Eu espero que seja de bom uso para todos. Beijão, fiquem com Deus.